Estima-se que a banda Scorpions já tenha vendido mais de 110 milhões de discos até hoje no mundo inteiro, tornando-se uma das bandas de hard rock e heavy metal que mais venderam na história, com certeza. Com mais de 50 anos na estrada, os caras já lançaram 19 álbuns de estúdio, 6 discos ao vivo e várias coletâneas. Inclusive a própria banda considera o período de maior sucesso deles, o período que vai de 1979, com o lançamento do álbum Love Drive, até o disco que é o assunto de hoje, e é o sensacional Crazy World. Sensacional Crazy World. Tem uma cópia do Crazy World aqui que eu comprei lá em 1990 mesmo. Esse álbum sensacional aqui foi lançado no dia 6 de novembro de 1990. Tem uma capa diferente daquelas que o Scorpions costumava lançar, né? Uma capa diferente, mas uma capa bacana. Tem um encarte também legal. Um molho aqui na fechadura. Tem uma fotozinha pequena da rapaziada aqui com a letra das músicas. Foi lançado no dia 6 de novembro de 1990, como eu já falei. E o grande hit do álbum, e é um dos maiores hits da banda até hoje, é a balada Wind of Change, que virou símbolo da revolução social e política que estavam acontecendo ali na Europa no final dos anos 80 e início dos anos 90, no fim da Guerra Fria. Então nós vamos contar a história desse sensacional álbum aqui. Praticamente foi o último álbum da formação clássica, da formação Love Drive. Se você quiser fazer um pedido de algum disco que você queira que a gente conte, é só você deixar nos comentários e fazer como o Ian Magalhães, o Renato Medeiros, o Igor Maxwell, o Flashback by Robertson, a Panela Pressão e o Val Diniz. Beleza? Quem sabe o seu pedido vira um vídeo aqui no nosso canal. Então vamos contar a história desse álbum todinha para você, não vamos perder tempo. Meu nome é Odilon Duarte Júnior, está começando o Vida Vitola. Após quase 2 anos de descanso da longa turnê do maravilhoso álbum Love at First Sting, que durou de 23 de janeiro de 1984 até 5 de setembro de 1986, o Scorpions lançou no dia 18 de abril de 1988 o seu 10º álbum de estúdio, o também maravilhoso Savage Amusement. Álbum esse que, apesar de ser um grande sucesso e ter vendido 5 milhões de cópias, teve momentos de tensão entre alguns membros e o produtor. O batera Herman Harbel, na sua autobiografia Scorpions, Minha Vida em uma das maiores bandas de todos os tempos, ele conta que quando foram mostrar para Dider Dirks as demos das músicas que estariam no disco, ele disse que aquelas canções não mereciam um álbum e eles deveriam voltar e trazer novo material para ele. Também aconteceram algumas discussões acaloradas entre eles e o produtor, que desde o In Trance de 1975 produziu 8 álbuns dos Escorpiões e era considerado o 6º Escorpião. A relação de Dider Dirks com a banda não estava boa e um novo contrato para um próximo álbum parecia que não iria acontecer. Klaus Meine explica que eles não estavam mais felizes com Dider, apesar do grande sucesso dos álbuns produzidos por ele. Eles tinham o desejo de gravar em outros lugares, mas por estarem amarrados por um contrato com o produtor, eles tinham que gravar onde ele desejava, e era sempre na Alemanha.
Olhando para trás, nós apenas cansamos um do outro e tivemos que nos separar, fala Klaus. Já para Rudolf Schenker, o guitarrista, a química acabou porque Dider estava empolgado com o sucesso do álbum Histeria da banda Def Leppard e ele queria fazer um álbum seguindo o caminho que o mágico produtor Mutt Lange fez com muita programação e tecnologia. Trabalhar com Dider se tornou um pouco chato, porque ele se tornou ditador demais, querendo controlar tudo. Queria que tudo fosse perfeito demais. Essa não é a nossa maneira de pensar sobre o que é música. Somos uma banda ao vivo e queríamos fazer as coisas da maneira mais fácil no estúdio. Basta conectar e tocar. Mas ele queria controlar tudo, fazer tudo perfeito, diz Rudolf Schenker. O baterista Hermann Harbel já tem uma opinião diferente do restante da banda, pois ele diz que dá risada quando alguém diz ou escreve que eles mudaram o direcionamento musical para ser mais comercial. Ele diz o seguinte, que já tinham se passado 4 anos do álbum Love at First Instinct e muitas bandas já tinham aparecido e sumido, alguns estilos musicais já tinham aparecido e sumido, e eles ouviam isso tudo. E talvez no subconsciente deles, eles tenham colocado muita coisa dessas que eles ouviam nas músicas que gravaram. E dizer que foi tudo proposital não passa de um delírio de um desinformado. Ele diz ainda na sua biografia que apenas a música Media Overkill contém algum efeito, alguma coisa diferente. E ele diz que isso aí não passa de detalhe técnico, porque muita coisa tinha mudado, equipamentos tinham aparecido e eles queriam usar isso, pois eles estavam evoluindo, diz Hermann Harbel, que encerra dizendo que ficou muito feliz em ter gravado esse álbum e ficou muito feliz com o resultado. Eu tenho a cópia desse álbum aqui, eu comprei na época. Beleza? Esse álbum legal. O Savage Amusement, muito bom também. Tenho ele. E ele diz que talvez tenha sido um erro eles não quererem mais trabalhar com o Dider Dix. Talvez tenha sido um erro, talvez não. Mas a opinião dele é bem diferente da banda. Ele teve uma opinião diferente da banda. Ele só teve que acatar, pois ele diz que na época, ele achava na época da gravação desse álbum, ele teve que acatar porque ele achava que a banda era um grupo, era uma equipe e ele não queria ir contra a maioria. E essa parceria entre o Scorpions e o Dider Dix nunca mais aconteceria, para não dizer que nunca mais aconteceria. Em 2002, no lançamento de uma coletânea, o Scorpions gravou 2 músicas inéditas, 2 músicas foderaças, muito boas. Vou colocar os links delas nas descrições. E quem produziu foi o Dider Dix em 2002. Inclusive na época o Rudolf Schenker deu entrevista dizendo que ia sair mais alguma coisa com ele, talvez um disco, mas só ficou nisso. A minha opinião é, concordo com o Hermann Harbel. Será que não foi um erro eles terem desistido de trabalhar com ele? E você, o que você acha? Mas ao mesmo tempo que um novo disco era lançado no mercado, a banda já caía na estrada na Savage Amusement Tour, que começou no dia 17 de abril de 1988 na antiga União Soviética, na cidade de Leningrado, que voltou a ter o seu antigo nome, São Petersburgo, em 1991. Foi ideia de Rudolf começar a turnê em território soviético. Rudolf Schenker contou para a Rolling Stone que o plano original era tocar 5 noites em Leningrado e 5 em Moscou.
mas as autoridades estavam preocupadas que um tumulto pudesse acontecer em Moscou. Então o Scorpions acabou fazendo 10 shows em Leningrado. Foi fantástico, foi um sonho realizado tocar na Rússia, diz Schenker. Afinal, o Scorpions era a segunda banda de rock pesado a se apresentar em solo soviético. A primeira tinha sido Uriah Heep, que tocou em Moscou em dezembro de 1987. Não vamos ficar aqui falando sobre política, mas aquele final de década de 80 e início de 90, o mundo estava passando por uma mudança gigante, pois desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo estava dividido em dois blocos, quando as nações aliadas comandadas pelos Estados Unidos e o bloco socialista comandado pela União Soviética dividiram em duas seções a derrotada Alemanha nazista. As partes ocidentais do país foram para a influência ocidental, enquanto as orientais foram para os soviéticos. O Muro de Berlim foi construído para separar os dois lados, com as pessoas do lado ocidental vivendo sob os sistemas políticos liberais da Europa e as do lado oriental vivendo sob o severo controle autoritário dos soviéticos. Até o fim dos anos 80, vivemos na Guerra Fria, onde várias vezes estivemos perto de um conflito nuclear, com ameaças de ambas as partes. Mas voltando para a música, no ano de 1989, o empresário do Scorpions na época, o Doc McGhee, promoveu um festival em solo soviético. Era o Moscow Music Peace Festival, se não me engano, acho que era isso, Festival da Paz de Moscou. Um festival que ia arrecadar fundos para combate ao alcoolismo e às drogas na Rússia. Só que o noticiário da época disseram que o Doc McGhee estava fazendo isso para não ser condenado por tráfico de drogas. Ia ser tipo um trabalho comunitário. E ele, aproveitando que ele tinha a lista ali de bandas que ele gerenciava, que era o Bon Jovi, o Scorpions, Motley Crue e Skid Row, ele montou esse festival e ainda levou mais duas bandas que eram gerenciadas por pessoas que deviam favores a ele. Ainda levou o Ozzy Osbourne e o Cinderella. E além de algumas bandas locais ali, algumas bandas soviéticas. Então ele meteu todo mundo no mesmo avião, viajou todo mundo junto no mesmo avião. Chegaram lá na União Soviética, lá em Moscou, uma semana antes. Como chegaram uma semana antes do festival, o Doc McGhee decidiu fazer um passeio de barco com todo mundo pelo rio Moskva, é o rio Moscou, traduzindo o rio Moscou, e meteu todo mundo naquele barco. Só que ele diz que naquela época alugaram não é que nem aqui que você liga, eu queria alugar um barco para dar um passeio. Era um trabalho danado, tinha que pedir autorização pro Exército Vermelho, e ele alugou ali e foram pelo rio Moscou até o Gorky Park, que seria onde terminaria esse passeio. E o Klaus Meine contou para a revista Rolling Stone que enquanto eles desciam ali pelo rio Moskva, rio Moscou, e o barco tinha a MTV, estavam os jornalistas da MTV, as bandas, cheio de soldados do Exército Vermelho, ele vendo a vista da cidade de Moscou em plena Guerra Fria. Ele falou que foi um momento inspirador para ele. Inclusive o próprio Doc McGhee diz que pegou algumas vezes o Klaus Meine assobiando dentro do barco alguma coisa ali. Estava saindo alguma coisa da cabeça de Klaus Meine, com certeza. Inclusive até no ônibus, saindo dos shows, o Doc McGhee falou que pegou o Klaus Meine assobiando alguma coisa. Inclusive, vamos falar dos shows. O festival que foi dia
12 e 13 de agosto de 1989. O festival era para ser uma celebração contra as drogas, o alcoolismo, contra a guerra, mas no final foi apenas uma maneira do Doc McGhee se livrar da prisão, criar uma fundação para arrecadar dinheiro. Só que o festival era contra o alcoolismo, contra as drogas, e os maiores beberrões e drogados da história da música, muitos estavam ali no palco do festival, uma coisa bem incoerente. Segundo o nosso glorioso Herman Harbel, que conta em seu livro, os egos das bandas envolvidas eram muito grandes para não ter briga nos bastidores, e paz não teve em nenhum momento, pois Ozzy Osbourne e o Motley Crue queriam ocupar um horário mais nobre no show, o que levou um conflito nos bastidores. O Bon Jovi tinha a mesma posição. O próprio John, com quem eu falei, estava inalterável em seu desejo de ser a atração principal dos shows, mesmo sabendo que não havia muitas pessoas na União Soviética que sabiam quem ele era. Tentei explicar isso para ele, diz Herman, mas ele não cedeu. Aí, logo o cartaz da apresentação das bandas foi distribuído e eles provaram definitivamente o que eu suspeitava. Naquela altura do campeonato, o Scorpions era uma banda muito maior na União Soviética do que o Bon Jovi, e a resposta da plateia provou isso. Mas eu tentei avisar, realmente tentei, encerra Herman. Resumindo, naquela queda de braço nos bastidores, John Bon Jovi ganhou no grito, dizendo que eles eram a banda principal da época. Ozzy ficou puto e quis abandonar o show e não fazer o segundo dia. Estava proibido também usar pirotecnia nos shows, e o Bon Jovi usou, o que deixou Sebastian Bach do Skid Row e Tommy Lee do Motley Crue enfurecidos, e acabou Doc McGhee indo a nocaute com um soco bem dado por Tommy Lee enquanto o festival rolava. As apresentações foram muito boas, mas os bastidores horríveis. Klaus Meine explica que, embora o festival fosse importante para os artistas americanos, era algo muito mais significativo para os Scorpions. Eles viveram com a tensão da presença soviética por toda a vida. Eles tinham amigos e parentes do outro lado da cortina de ferro soviética. Como Meine disse a Rolling Stone, nós não éramos apenas uma banda cantando sobre essas coisas. Nós éramos parte dessas coisas. Mesmo as músicas do Scorpions geralmente não sendo políticas de antiguerra, e Crossfire do Love at First Sting sendo uma bela exceção, eles tinham crescido em uma Alemanha pós-Segunda Guerra, e depois de ver o seu país dividido durante sua juventude e estar ali na União Soviética naquele momento de uma possível abertura, foi fantástico para nós, encerra Klaus Meine. A banda já estava pensando no próximo disco ali no ano de 1989. E foi quando eles tiveram o primeiro contato com o produtor Bruce Fairbairn, quando eles foram gravar um cover de uma música do The Who, I Can't Explain, para uma coletânea deles, a Best Rocks in Ballads. E esse cover foi produzido por Bruce Fairbairn. Eles gostaram muito do resultado e já começaram a conversar com o produtor Bruce Fairbairn, que, só para vocês verem, ele tinha 3 álbuns de platina produzindo álbuns do Loverboy, tinha conseguido 3 de platina com álbuns do Bon Jovi, só de início. Então, como eles tinham gostado muito de trabalhar com o Bruce Fairbairn nesse cover que eles fizeram do The Who, já começam a acertar com ele para produzir o próximo álbum. Conforme a banda vai conversando com o Bruce Fairbairn os planos deles para o próximo álbum, o produtor convida eles para irem até Vancouver, onde Bruce Fairbairn morava, conhecer o estúdio dele, onde ele gravava tudo lá, e conhecerem o vizinho dele, que era o Jim Vallance. No vídeo nosso do Bryan Adams, grande parceiro de composições
do Bryan Adams, que tinha parcerias em músicas do Kiss, Heart, Aerosmith. O cara é um monstro na composição, o Gene Valance. Então Herman Harper e Klaus Mann vão até Vancouver conhecer o estúdio do Bruce Fairbairn e conhecer o Gene Valance. Chegando lá, eles começam a mostrar para o Gene Valance as músicas que eles tinham já composto, e ele já começa a dar ideias de algumas mudanças para fazer em algumas músicas. E uma dessas músicas foi Don't Believer. Quando voltaram para a Alemanha, Klaus e Herman mostraram as mudanças na música para Rudolf, que ouviu e concordou que ficou bem melhor que a versão inicial. Então Klaus e Herman disseram: quando voltarmos para Vancouver, você vai ver como o Gene é um cara legal e divertido trabalhar com ele. Embora um videoclipe tenha sido lançado de Don't Believer, ele é apenas uma gravação ao vivo com sincronização da música de estúdio. A música é sobre uma mulher sem escrúpulos e vil, que dá aos homens o paraíso na terra, promete e trai pelas costas. O narrador também passou por isso e quer alertar seu amigo na letra dessa música para não cometer o mesmo erro e não acreditar no que ela diz. Não acredite nela. Além disso, a mulher é descrita no texto, entre outras coisas, como doente mental e como chamadora de atenção. Don't Believer foi lançada como segundo single do álbum no dia 10 de dezembro de 1990 e alcançou o 13º lugar na parada rock americana. Finalmente, a banda toda decide ir para o Canadá para terminar as músicas com a ajuda de Gene Valance e acertar os detalhes para começar a gravar o futuro álbum. No total, Valance recebeu créditos de composição de letras em 7 das 11 faixas do Crazy World e tocou o teclado em uma outra. A banda inteira adorou trabalhar com Gene Valance. Herman diz que ele, Gene Valance, era o compositor mais esforçado e disciplinado que ele já tinha conhecido. Começava a trabalhar por volta das 11 da manhã todos os dias, fazia uma pausa para o chá da tarde, trabalhando na sequência até 7 da noite. Manteve essa rotina nas 3 semanas inteiras que o Scorpion passou em Vancouver. A maioria das pessoas só compõe quando é atingida pela inspiração. Valance compunha a qualquer hora, em qualquer lugar e arrumava sua própria inspiração, diz Herman. As mexidas de Gene nas letras em comparação com letras anteriores, que foram escritas principalmente por Klaus Mann, agora continham algumas expressões de gíria americana e falavam bastante de sexo, letras típicas das bandas americanas. E Hit Between the Eyes, Acerte Entre os Olhos, é uma delas, pois entre todas as 11 músicas do álbum, a letra dela reflete mais de perto a atitude americana em relação à vida. Já o som lembra muito os belos hits de Love at First Sting. Hit Between the Eyes é aquela para você ouvir no último volume. Ela foi lançada como o 5º e último single do álbum, e isso só ocorreria no dia 6 de janeiro de 1992, e o motivo é que ela fazia parte da trilha sonora do filme Free Jack, aqui no Brasil, Os Imortais. Ela alcançou a posição 24 na parada rock americana e está no Crazy World como a terceira do lado B. Quando a banda e Bruce Fairbairn começam os trabalhos preparatórios para a gravação do disco, o Bruce Fairbairn recebe uma proposta irrecusável para produzir o fantástico álbum da banda AC/DC, o The Razor's The Edge. Bruce Fairbairn ficou sem saber o que fazer, pois o Scorpions teve que entender, pois era uma das maiores glórias para o Bruce. Ele aguardava isso há muito tempo. E os Escorpiões teriam que esperar um pouquinho para gravar o seu álbum. Mas como eles estavam com muita pressa, até então estavam com muita pressa, o Bruce indica para eles um parceiro seu, o Kit Onsen. Kit Onsen também é um cara que tinha produzido álbuns e mais álbuns
espetaculares. Ele já tinha produzido Whitesnake 87, participou, foi um dos produtores do Whitesnake 87, Pat Benatar, Fleetwood Mac. O cara também é cheio de discos de ouro e platina nas produções dele. Só que o probleminha é que o Keith Olsen gostava de trabalhar em Los Angeles. E eles estavam com os equipamentos deles quase em tudo já em Vancouver, no Canadá. Então teve que fazer aquela mudança. Então lá ia o Scorpions para Los Angeles para gravar o seu próximo álbum, agora fora da Europa e sem seu sexto membro, o produtor Dider Dix. Então a banda e o produtor Keith Olsen passam 2 meses no Goodnight LA Studios em Los Angeles. E o próprio Keith Olsen contou na Rolling Stones que uma manhã estavam chegando para começar os trabalhos e chega o Rudolph e o Klaus Meine, já se sentam e Rudolph no violão e o Klaus Meine cantando já começam a tocar e cantar para ele Wind of Change. Ele falou que os pelos do braço dele arrepiaram, pois ele achou uma maravilha aquela música, que não tinha nada de política, era apenas para ele uma declaração emocional. E da onde tinha saído a letra, a inspiração para a letra do Wind of Change, essa sensacional música, foi lá naquele passeio de barco que a gente contou lá atrás, aquele passeio de barco em Moscou. E essa música é a primeira música em que o Klaus Meine compõe letra e música sem ajuda de nenhum companheiro. Ele diz que a inspiração para ele foi quando estavam descendo aquele rio, o rio Mosquivo, o rio Moscou, e ele olhando para os soldados do Exército Vermelho, olhando para as pessoas, e a inspiração foi vindo na cabeça dele. Eu desço o rio Moskva indo para o Gorky Park, ou sentindo os ventos da mudança, que é o nome da música. Doc McGhee contou que ouviu Meine assobiando alguma coisa enquanto navegavam pelo Mosquito. E depois do segundo show do Festival da Paz, ele ficou ouvindo bem perto dele Klaus Meine assobiando mais um trecho da música. O vocalista diz que uma coisa que ajudou muito ele na composição da música foi no show que eles fizeram naquele festival, porque quando eles começaram a tocar Blackout, ele viu todos os soldados do Exército Vermelho, todos seguranças, se viraram para o palco e começaram a jogar seus bonés e suas jaquetas para o ar. Ele disse que foi incrível. Parecia que o mundo estava mudando bem na frente dos nossos olhos. Muitos jovens russos sentiram que toda a geração da Guerra Fria acabaria em breve. Havia um pequeno sentimento de esperança. E foi isso que tentei expressar na música. Depois de voltar da União Soviética, Klaus e a banda começaram a trabalhar na música na íntegra. Só que foi aí que começou um problema grande. O vocalista conta que compôs ela praticamente assobiando, porque apesar dele tocar violão, ele não era muito bom na época. E apenas assobiando ficou muito legal. Eu toquei para os caras e eles gostaram da música, mas ninguém tinha tanta certeza sobre essa parte do assobio, conclui Klaus Meine. O Herman conta que Wind of Change foi a primeira música que o Klaus tocou sozinho, compôs sozinho, e ele lembra quando no ônibus o Klaus Meine assobiando a melodia da música, não tinha letra, mostrando para ele, e ele falou: poxa, legal, mantenha isso. Já o Rudolf Schenker diz que ele não gostou do assobio no começo, ele não achou legal um assobio no meio de uma música não estava bom. Ele diz que tentaram várias coisas para ver se tirava aquele assobio, mas nada dava certo. Então, com a música pronta, já quase pronta, o pessoal da gravadora veio ouvir para ver como é que estavam as coisas e torceram o nariz quando ouviram aquele começo assobiado da Wind of Change.
e levaram para o presidente da Polygram na época, o Alain Levy, e ele chamou o Doc McGhee lá na gravadora, e o Doc McGhee disse que chegou lá e falou assim: que porra é essa de assobio em música? Eu quero que vocês tirem isso de lá. O Klaus Meine disse que a gravadora estava preocupada, com medo que talvez o disco não vendesse por causa daquele assobio, só que ele tentou argumentar com eles dizendo que o assobio era uma parte principal da música e ele tinha que ter o assobio. Mas os caras não queriam nem saber. E alguém da gravadora, sabendo, os caras da banda que também não gostavam do assobio, alguém pediu para o Francis Buchholz, o baixista, tentar convencer o Klaus Meine a tirar o assobio da música. O Francis Buchholz disse que o Klaus Meine ficou uma fera quando ele tentou entrar no assunto para tirar o assobio da Wind of the Change. Vê que coisa, hein? O assobio. Aí o que aconteceu? Eles tiveram que tentar tirar do jeito que a gravadora queria, mas não funcionava. Kit Olsen diz que no início ele pensava que a introdução deveria ser com som de guitarra. Eles tentaram com guitarra, tentaram com guitarras limpas, tentaram com um teclado, mas no final a única coisa que funcionava era o tal do assobio. Klaus disse: bem, foi assim que escrevi pela primeira vez e esse foi o primeiro sentimento inicial. E antes de Wind of Change, cara como John Lennon e Axl Rose assobiaram em suas músicas. Mas havia essa coisa toda no estúdio onde todo mundo queria substituir o assobio. Só que descobrimos que não havia como colocar uma guitarra. Outra coisa, Schenker contou na Rolling Stones, que se encheu daquilo e disse: foda-se, vai continuar com assobio mesmo. Então Kit Olsen também disse: vamos gravar. E funcionou, realmente funcionou. O assobio acompanhado da guitarra. Eu amei o resultado, fala Kit, que ajudou a convencer a gravadora a manter o assobio. Os ventos das mudanças já começavam a soprar na Europa quando o álbum começou a ser gravado, pois, mais precisamente no dia 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim começou a ser derrubado e se iniciou um evento que durou praticamente desde a queda do muro até a reunificação da Alemanha oficial no dia 3 de outubro de 1990. Foram lançados 2 singles antes de Wind of Change, mas mesmo assim as rádios da França começaram a tocar a balada e em muito pouco tempo, sem ter sido lançada como single, Wind of Change chegou ao primeiro lugar em vários países da Europa, se tornando o hino não oficial da reunificação alemã, quando foi lançada como o terceiro single do álbum no dia 20 de janeiro de 1990 e teve um videoclipe gravado mostrando cenas da alegria do povo alemão com a reunificação da Alemanha e cenas do Muro de Berlim sendo derrubado. A música chegou ao primeiro lugar em vários países do mundo. O single vendeu 15 milhões de cópias, se tornando o single de um artista alemão mais vendido da história e um dos mais vendidos no mundo. O que muita gente entendeu errado na época, entende até os dias de hoje, é que a letra da música Wind of Change, Os Ventos da Mudança, não fala sobre a queda do Muro de Berlim, mas sim ao fim do Império Soviético na Europa. Pois, quando a música foi composta pela banda, o Muro de Berlim estava firme e forte na época. Ele só iria cair alguns meses depois. Eu sei que isso é meio confuso para aqueles que não estão familiarizados com a época em que a música foi composta. E a importância dessa música é tão grande nos países europeus. Ela teve um sucesso nos Estados Unidos, um sucesso bom nos Estados Unidos, mas para os países europeus ela significava unificação, esperança, mudança, pois em todos, na maioria, a grande maioria dos países europeus, ela foi um sucesso gigante. Até as tropas aliadas na Guerra do Golfo em 1991 adotaram essa beleza de música como hino. Politicamente ela foi muito importante. É uma das músicas, eu acho que politicamente mais importantes
já escritas na história da música. Tanto que o presidente da União Soviética naquela época, Mikhail Gorbachev, convidou a banda, os Scorpions, para uma audiência no Kremlin. Os caras foram lá achando que ia ser uma festa de jornalistas, iam fazer uma promoção para jornalistas, mas a imprensa foi dispensada pelo governo soviético e teve uma reunião privada no Kremlin com a banda, apenas Mikhail Gorbachev, sua esposa e a banda. Inclusive a banda na época doou $70 mil de royalties para obras sociais na antiga União Soviética. É lógico que esse sucesso todo gerou alguns boatos, e esses boatos fizeram o jornalista investigativo Patrick Radden lançar um podcast de 8 partes, onde ele diz ter investigado o inacreditável boato de que não foi Mine quem escreveu Wind of Change, mas sim o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, a famosa CIA, a fim de forçar mudanças na União Soviética. Foi o Wind of Change apenas propaganda ocidental? O Scorpions fez parte dessa conspiração? O jornalista americano disse ter iniciado a investigação depois de ouvir uma história de um amigo que trabalhava para a CIA, que o Wind of Change foi escrita por ela para encorajar mudanças em toda a União Soviética. Klaus Meine riu disso tudo e foi até entrevistado no episódio 8 do programa. Ele disse que nunca tinha ouvido essa história antes. Ele disse, ele não era um agente da CIA e que a CIA nunca entrou em contato com ele ou com a banda. Vivemos em tempos em que as teorias da conspiração estão por toda parte em muitas direções, disse Klaus, e muitas pessoas começam a acreditar no que veem, no que ouvem ou no que pensam o que é verdade e o que é real, e em muitos casos não é, conclui Klaus Meine. A banda ainda gravaria versões em russo e espanhol da música. O russo foi particularmente difícil para Klaus Meine, mas desde então ele canta pelo menos um refrão em russo quando se apresenta naquele país. Wind of Change foi o terceiro single do álbum, lançado no dia 20 de janeiro de 1990. Está no disco como a quarta do lado A. Tudo corria bem em Los Angeles no The Goodnight LA Studios, quando ocorreu um problema antigo já. Klaus Meine teve um problema com a sua voz, problema esse que nós já contamos aqui, tem vídeo no canal, foi lá quando eles gravaram um álbum Blackout. O que aconteceu? A banda teve que se mudar para a Holanda, para o Wislord Studios na Holanda, se mudou de Malicuia, eles e o Kit Olsen, para Klaus Meine ficar mais perto do especialista que cuidou dele na gravação do álbum Blackout. O especialista, se eu não me engano, ficava na Áustria. E já na Holanda, a banda, folheando uma edição da revista Stan, eles viram caricaturas de um artista alemão, Sebastian Gruger, e nessas caricaturas tinham desenhos dos Rolling Stones que o cara tinha feito. A banda ficou entusiasmada com aquelas caricaturas, contatou o cara e queriam que a capa do álbum do futuro Crazy Mode fosse com caricaturas deles, como eles fizeram, como o cara fez do Rolling Stones. Contataram o Sebastian Gruger, ele fez as caricaturas, a banda foi até o pequeno estúdio dele para dar uma olhada, deu algumas opiniões ali de algumas coisas, ele retribuiu a visita, foi até o estúdio onde eles estavam gravando. Quando ele chegou lá, eles estavam gravando Kiss Me, Please Me, inclusive. Ficou tudo acertado, só que quando foram mostrar os desenhos para o pessoal da gravadora, a gravadora não gostou dos desenhos, disse que eles não tinham qualidade para serem capas de um álbum. Infelizmente eu não consegui encontrar esses desenhos que seriam a capa do álbum dos Scorpions, essas caricaturas. Mas o cara era tão bom que no ano 2000 o guitarrista Slash, quando foi lançar um álbum do seu projeto solo, ele pediu para Sebastian Gruger fazer uma caricatura dele e da banda. Inclusive,
Essa aí foi a capa do álbum do Slash e seu projeto. Cara, ficou muito bom. Como será que teria sido a capa do Crazy World com os caras na capa? Deveria ter ficado muito legal. Foi realmente uma pena. E a capa do Crazy World acabou sendo feita pela empresa Hipnose. E como era Tease Me, Please Me, Me Provoque, por favor, que eles estavam gravando na visita do artista alemão, vamos falar dela, que abre o álbum com o mais puro rock ao estilo dos anos 80, com bons riffs vocais majestosos do Klaus Meine e um lindo refrão em forma de hino. A música conta a história de um homem selvagem que conheceu muitas garotas e muitas vezes teve relações sexuais com elas. Tease Me, Please Me foi o primeiro single do disco e foi lançada no dia 6 de novembro de 1990, no dia do lançamento do álbum. Essa outra parceria deles com o compositor Jim Vallance alcançou o número 8 na parada rock americana. Até quase o fim da produção do álbum, o nome deles seria Restless Night, nome de uma música que tem no álbum também. Só que um belo dia, Herman Harbel, assistindo TV, ouviu uma frase em um pronunciamento do presidente americano George Bush, o pai. Vocês têm que perceber, vivemos em um mundo louco, Crazy World. Essas duas últimas palavras de Bush fizeram o disco ter o título de Crazy World. Harbel comentou sobre isso em uma entrevista em 1991 e disse que o desenvolvimento político na Alemanha e na Europa era uma loucura, um mundo louco. 2 anos atrás, dificilmente alguém acreditaria que o muro cairia e a Alemanha seria unificada. Tudo virou um Crazy World, diz Herman Harbel. A música que encerra o álbum, e para mim é a melhor do álbum na minha opinião, é Sing Me Angel, a sensacional balada, que tem uma letra meia cósmica, meia bíblica. É uma letra até difícil de entender, às vezes parece que é alguém pedindo ajuda divina para resolver algum problema sério, ou alguém pedindo que Deus envie um anjo para livrar alguém do mundo das trevas. Ela está cheia de referências bíblicas, tornando às vezes difícil de entender o significado da letra, mas o que dá para notar é que ela passa uma mensagem que devemos acreditar no poder divino e em nós mesmos para superarmos momentos difíceis na vida. Ela foi lançada como o 4º single do Crazy World, isso no dia 17 de setembro de 1991. Embora tenha sido um sucesso do disco, ela, como todas as músicas do álbum, foram esquecidas durante toda a década de 90 e só voltaram a ser tocadas em shows a partir da década de 2000. Nos Estados Unidos ela ficou na posição 44 da Billboard, mas em vários países do mundo no top 10 de singles. Não esquecendo que Jim Vallance toca teclados nessa música. Lançado no dia 6 de novembro de 1990, esse espetacular álbum, o grandioso Crazy World, já vendeu 4 milhões de cópias aproximadamente. O single vendeu bem mais, tá bom? E é considerado pela própria banda um dos últimos grandes trabalhos deles. E teve uma turnê que teve 150 shows, começou ali no dia 25 de novembro de 1990 na Itália. Infelizmente esse álbum foi o último álbum com a formação Love Drive, a formação clássica do Scorpions, pois logo após a turnê desse álbum o Francis Bacall saiu da banda, problemas até financeiros, uma briga ali entre ele e a banda, e depois de mais alguns anos, em 96, sairia o Herman Harbel, o baterista. Inclusive o Herman Harbel disse que esse álbum foi muito importante para a banda, só que ele percebeu que após esse álbum ele parece que foi meio deixado de escanteio por Klaus Meine e Rudolf Schenker, pois depois ninguém mais nem perguntava se ele tinha músicas para colocar nos próximos álbuns,
Notem que não tem mais nem músicas dele nos próximos álbuns. No lugar do Francis Buchholz, temos o baixista polonês Paweł Macioda, que entrou em 2003. E para o lugar do Herman Harbel, entrou o baterista, o ex-King Diamond e Motorhead, o grande baterista Mick D, que está na banda desde 2016. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser fazer um pedido de um vídeo para a gente fazer aqui os bastidores desse álbum, é só você fazer como o Igor Maxwell, o Ian Magalhães, o Renato Medeiros, o Flashback by Robson, a Panela Pressão e o meu amigo Valdiniz Diniz. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Voltamos em breve com mais um álbum.